Até agora a gente viu que o computador ele representa o número utilizando o sistema binário, tanto para representar números positivos e números negativos. Agora a gente vai ver como é que seria feito as operações matemáticas. Então, como o computador ele já tem a representação numérica no sistema binário, a gente consegue aplicar as mesmas propriedades matemáticas que a gente vê lá no sistema decimal também para o sistema binário. Assim como a gente aprende utilizando o sistema decimal, para fazer somas e subtrações no sistema binário, a gente utiliza a mesma lógica, né? A lógica do vai 1 e vem 1. Então vamos estar vendo como é que seria utilizando esses três exemplos. Vamos ver esse primeiro exemplo. A gente primeiramente alinha os dois números, colocando eles nas mesmas quantidades de dígitos, e basta a gente começar somando 2 a 2 da direita para a esquerda. Então inicialmente a gente vai começar fazendo essas duas primeiras somas. 1 mais 0 é igual a 1, então resultado 1 aqui embaixo. Depois a gente vai fazer o 1 mais 1. Então, 1 mais 1 vai dar o valor da base, vai dar o valor da base 2. Sempre quando a gente ultrapassa o valor da base, a gente vai ter a lógica do vai 1. Então, como 1 mais 1 é igual a 2, e a gente está no sistema de base 2, que é o sistema binário, o resultado vai ser 0, porque a gente chegou no valor da base, a gente vai ter a lógica do vai 1 para a parcela seguinte. Então, 1 mais 1 vai dar 0 e vai ter o vai 1. Aí, novamente, a gente vai ter 1 mais 1 mais 1. Então, 1 mais 1 dá 2, vai ser o valor da base. Então, a gente vai ter o valor 0 e o vai 1. Então, 0 mais 1 vai dar 1. Então, aqui o resultado vai ser 1 e a gente teve um vai 1 para a parcela seguinte. E, por fim, a gente vai ter 1 mais 0, 1, 1 mais 0, resultando em 1. No final, a gente vai ter o valor 1101. Então, repare, se a gente for ver a representação decimal de cada parcela, a gente vê, então, que era 7 mais 6, dando o resultado aqui de 13. Então, tem a mesma correspondência, mesmo a gente fazendo a soma em sistema decimal ou binário. Os valores resultantes eles vão ser o mesmo. Então, a gente tem agora o exemplo da subtração. Então, nesse primeiro exemplo, a subtração ocorre da mesma forma. A gente vai estar subtraindo cada uma das parcelas. Então, aqui, inicialmente, a gente vai ter 1 menos 0 resulta em 1, 1 menos 1 resulta em 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0. Então, esse aqui foi o caso da subtração mais simples, e aqui a gente vai ter a subtração onde a gente vai ter que pegar emprestado, né? Então, começa com a parcela 0 menos 1. Então, como 0 é menor que 1, a gente vai ter que usar essa lógica do vem 1, né? Do pegar emprestado. Então, a gente vai olhar as parcelas seguintes e aquele que tiver o valor maior, que no caso aqui seria o valor 1, a gente vai pedir emprestado. Então, o seguinte, ele tem o valor 1, a gente vai pedir emprestado para ele uma unidade. No momento que a gente pede emprestado, ele vai decrementar para 0. E o que a gente vai pegar emprestado vai ser o valor da base. Então, a gente pegou 1 emprestado, só que esse 1, ele representa o valor da base de fato, que é o valor 2. E aí, qual vai ser o resultado? Vai ser, então, 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Seria a mesma lógica do sistema decimal, porque se a gente pegasse no sistema decimal um valor emprestado, a gente consideraria como 10 menos o valor que a gente quer subtrair. Então, seguindo essa lógica, a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui seria 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, e assim por diante. A gente teria o nosso resultado, que é igual a 1. Aqui a gente tem uma observação importante, que utilizando a representação do complemento a 2, a gente consegue estar fazendo a soma e subtração normalmente, mesmo com números negativos. Então, esse também é um dos motivos de o complemento a 2 ser a codificação também mais utilizada nos computadores. Além de ela ser eficiente para estar fazendo a conversão, ela permite fazer a adição e subtração da mesma forma como a gente faz com números sem sinais. Por que a representação do complemento a 2 é eficiente? Ela é eficiente porque ela permite que a gente utilize o mesmo hardware para fazer a adição, para estar calculando a operação de subtração. Então, aqui a gente vai ter um exemplo. Aqui, então, se a gente fosse calcular A menos B, a gente simplesmente faria uma soma com o complemento do número. Seria A mais menos B. Então, repare que somente mudando a codificação, a gente teria o único hardware responsável por duas operações. A operação de adição e subtração. Então, aqui vamos ver como é que seria um exemplo. Aqui a gente vai ter a representação do 7 e aqui o menos 6 em complemento a 2. Como é que a gente faria essa subtração? Basta a gente fazer a soma normalmente. Então, somando cada uma das parcelas, a gente vai ter 1 mais 0 igual a 1, 1 mais 1 igual a 0 e vai 1, 1 mais 1 novamente igual a 0 e vai 1, e 1 mais 1 igual a 0 e vai 1. E aqui no final a gente vai ter um vai 1, só que como a gente está se limitando a 4 bits, esse último vai 1 ele é ignorado. Então o resultado final seria o valor de 1.
que seria correspondente a 7 menos 6. Então esse é mais um dos motivos de se usar o complementa 2 para representar os números com sinais.